A geografia, como um ramo da árvore do conhecimento, vai estudar o espaço em que nós, seres humanos, habitamos, ou seja, o planeta Terra e, quem sabe, Marte algum dia. Ele também vai estudar as relações sociais, com isso abrangendo o estudo dos povos e suas culturas. Bom, o Japão, através da geografia ou da história que estudamos nos nossos livros escolares, vai tratar de temas como o seu território e como ele tem poucos recursos naturais, por isso, ele tem uma economia exportativa de produtos tecnológicos tão bem desenvolvida. Vamos falar sobre como ele saiu da Segunda Guerra Mundial, como ele se situou na Segunda Guerra Mundial. Quando ele saiu, ele simplesmente esteve muito devastado, seja em sua estrutura ou seja em sua moral, graças às duas bombas nucleares, que foram soltas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. E você vai ter também a ocupação americana, você também vai ter o tão comentado milagre econômico japonês. E bom, no geral e por cima, esses são os temas que você vai tratar na escola sobre o Japão. Mas tem uma coisinha que falta, tem uma coisinha que eles deixam de lado ou simplesmente esquecem e que me deixam às vezes pé da vida. Eu estou falando sobre os mangás, principalmente os mangás shounen, que tiveram uma forte e poderosa influência naquela população japonesa que ajudou na reconstrução de um Japão pós-guerra, construindo um novo Japão, chegando até aquele momento do milagre econômico japonês. E bom, neste vídeo eu irei abordar isso, como os mangás influenciaram a população japonesa e com isso reconstruíram um novo Japão, coisa que na sua escola não é ensinada. Por isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixe e vamos lá que o assunto aqui é bom. Roda a vinheta. Então vamos lá, antes de chegarmos no momento da história em que os mangás realmente vão ter aquela influência incisiva diretamente na população japonesa e que com toda certeza vai fazer o Japão chegar até o momento em que conhecemos como o milagre econômico japonês, primeiramente nós vamos voltar um pouquinho na história. Vamos primeiramente contextualizar a história. Vamos olhar primeiramente para a ocupação americana no território japonês, que foi liderada pelo general MacArthur, em que você vai ter uma América em que vai colocar o Japão em um regime, vai ajudar a ele a se reerguer, de certa forma, a se reconstruir, já que você tem um Japão pós-guerra em que ele está muito devastado, a sua estrutura está abalada, a sua moral está no chão. Então você vai ter a ocupação americana, vai ajudar o Japão pós-guerra a se reerguer, a se reconstruir, vai cutucar o sistema daquele Japão de baixo para cima, vai influenciar sua economia, vai influenciar o seu mercado em si, ele vai fazer o Japão abrir as portas para o mercado externo, vai influenciar sua política. Mas tem uma coisinha muito importante que a América vai trazer para o Japão e com toda certeza vai servir muito para o que eu tenho a dizer aqui neste vídeo. Uma das coisas que se tornaram disponíveis para os japoneses com a ocupação americana foram as HQs americanas, certo? Você vai ter as HQs chegando num Japão em que, graças ao artigo 9 da Constituição japonesa de 1946, vai censurar muito de sua arte, vai censurar muito de suas práticas esportivas, vai colocar o Japão num regime horrível em que ele não vai ter mais poder bélico nenhum, ele não vai ter mais posse de exército e qualquer assunto ou disputa que o Japão tenha que resolver, ele vai ter que resolver além da força, palavra talvez. Então nós temos um Japão em que o entretenimento ele tá bem fraco, o entretenimento feito pelos próprios japoneses está bem fraco. Você vai ter a vinda das histórias em quadrinhos americanas, HQs americanas, em que vai servir como entretenimento para os jovens daquele momento. E no momento em que essas HQs chegam no Japão, o que é que você tem? Você vai ter uma ocidentalização das histórias em quadrinhos japoneses. E é nesse momento em que surge o mangá que conhecemos hoje. Por quê? Porque você vai ter aquela estrutura, de quadros das HQs americanas e tudo o que o Japão
os artistas japoneses já tinham desenvolvido em suas histórias em quadrinhos, as HQs americanas vão ajudar a desenvolver o mangá que conhecemos hoje, e consequentemente gerar o mangaka, né, o autor das mangás que conhecemos, né, os criadores dos mangás. Tanto que você pode perceber um pouquinho das diferenças e semelhanças entre as HQs americanas e os mangás de hoje em dia, porque, certo, as HQs e os mangás seguem, né, a estrutura de quadros. Coisa primordial que o mangá se diferencia das HQs americanas é a fluidez, é o quanto que os seus quadros conseguem desenhar os movimentos no meio de uma luta, porque convenhamos aqui, os movimentos no mangá eles são muito mais definidos que nas HQs. O melhor exemplo que eu posso dar aqui é o volume 5 do mangá de Made in Abyss. Cara, é simplesmente lindo aquela luta do Reg, né, contra aquele apito branco na quinta camada. É artisticamente e esteticamente muito lindo, muito fluido, cada movimento é muito bem definido, é muito rabiscado, a estética, o traço do autor é muito lindo. Ou seja, pra mim esse é o melhor exemplo de como os mangás se diferenciam das HQs americanas, mesmo que as HQs americanas tenham influenciado de certa forma no surgimento dos mangás. Como eu já citei, né, o artigo 9 da Constituição japonesa de 1946 teve a censura das artes, das histórias em quadrinhos japonesas e da prática esportiva, dos japoneses terem a prática esportiva. Mas por quê? Por que isso ocorreu? O que é que a arte e as práticas esportivas também estavam sendo censuradas no Japão? Para ajudar a entender essa questão, eu vou ler um trecho aqui do livro Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, do jornalista britânico Paul Gravett. Nesse trecho, ele fala da seguinte forma: sob a administração dos Estados Unidos, né, EUA, no pós-guerra, havia preocupações semelhantes sobre a insidiosa influência de temas violentos não só no mangá, como também em toda a mídia japonesa. Isso levou as autoridades americanas a atacar qualquer coisa que lembrasse o espírito japonês ou os valores de obediência cega e auto-sacrifício do Bushido. Para eliminar essas tendências no período pós-1945, as histórias de samurai foram consideradas ilegais, bem como as de judô, karatê, sumô e outros esportes. Sim, isso mesmo. As autoridades americanas tinham medo da influência em que o Bushido, né, que é o caminho do samurai, ele está presente até hoje nos animes e mangás shounen e também com toda certeza na mente dos japoneses hoje em dia, pelo simples fato de que o Bushido, né, o caminho do samurai, ele carrega diversos valores que também também tiveram participação na mente dos japoneses quando eles estavam participando da Segunda Guerra Mundial. Por isso esse medo, por isso a censura. E, bom, pra quem não sabe, o Bushido carrega valores como a disciplina, o sacrifício, o esforço e dizendo também que não importa a situação que você esteja inserido, com disciplina, esforço e sacrifício, você pode superar qualquer situação adversa. Bom, é esse o medo que os americanos tinham dos mangás, das histórias shounen, das histórias que carregavam Bushido, das histórias que falavam de samurai, judô, karatê e sumô, porque todos eles carregavam o espírito Bushido, carregavam esses valores que faziam o jovem japonês realmente ter aquela motivação, aquela determinação. O próprio general MacArthur, né, em 1950, tirou essa censura, né, deixou os japoneses praticarem esportes, e com isso os mangás shounen esportivo também tiveram espaço, porque veja bem, você tem a volta da prática esportiva dos japoneses, então com toda certeza os jovens, né, vão participar dessas práticas esportivas, os jovens vão ser aqueles que mais vão consumir esses mangás shounen esportivos, porque, como havia dito, carregam uma série de valores que motivam o jovem japonês, e é nesse momento em que eu queria chegar, é nesse momento em que nós temos a real influência dos mangás shounen esportivos na população japonesa e que fez elas chegarem até o momento do milagre econômico japonês. Tudo isso aqui que eu falei neste vídeo que a nossa educação escolar não nos ensina. Quando a gente vai estudar o Japão lá na escola, a gente passa por vários temas, mas só não fala de mangá. A única coisa de mangá que fala, que eu vi pelo menos,
Bones é sobre o mangá de Gen, né, Pés Descalços, que fala sobre dos efeitos que as bombas nucleares tiveram sobre o território japonês. E como curiosidade, viu? Apenas como curiosidade. Cita apenas isso, não cita a real influência que os mangás shounen tiveram no Japão. Porque, cara, é muito importante, né? Você vai lá estudar o milagre econômico japonês. Japão fez isso, fez aquilo e... Poxa, calma aí, tá faltando uma coisa, tá faltando mangá aí, tá faltando o espírito japonês que os mangás passavam, que antes de 1950 eram censurados. E, bom, pra quem não sabe, pois, né, em 1951 ou 52, a ocupação americana acaba no território japonês. A partir desse momento, o Japão começa a caminhar sozinho com as próprias pernas. E depois disso, depois de um tempo, se eu não me engano, na década de 70, você tem um milagre econômico japonês, cara. Ou seja, no momento em que os americanos deixam a prática esportiva acessível, deixam os mangás shounen esportivos acessíveis, e no momento em que eles deixam o Japão, olha aí, ó, milagre econômico japonês, Japão como a segunda maior potência mundial, cara. Ou seja, não é apenas o que a gente vê aqui no nosso livro ou é ensinado na escola que é a verdade, sabe? Tem umas coisinhas por trás que, bom, vale a pena saber. E eu, como estudante e crítico, fazer um vídeo desse falando que mangá teve sim uma forte influência no Japão pós-guerra é simplesmente muito prazeroso. E bom, eu vou finalizando por aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado, eu realmente espero que você tenha entendido todo o contexto por trás da influência dos mangás na população japonesa pós Segunda Guerra Mundial. Eu realmente me sinto muito feliz produzindo esse vídeo e eu espero que esse vídeo possa alcançar as pessoas. Se você não é inscrito, convido a se inscrever. Toda semana tem um conteúdo novo aqui, eu sou um crítico, eu sempre tô colocando algum vídeo sobre algum anime aí, seja da temporada ou não, sempre comentando algo aí. Eu espero que você goste do meu canal, dos outros vídeos aqui do canal. Se você não deu um like, cara, deixa um like aí, por favor. Ou se não quiser, nem deixa. Se você não gostou, deixa o dislike aí, também ajuda. Qualquer coisa que você queira falar, cara, os comentários estão disponíveis. Pode falar à vontade aí, pode discordar do que eu falei aqui, pode acrescentar, pode diminuir o que eu falei aqui. É com você, a palavra é sua, contanto que não seja muito ofensivo, né? E bom, pessoal, vou ficando por aqui. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Valeu, falou!